Continuando o nosso curso aqui de análise de dados com Power BI, eu queria primeiramente te guiar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero primeiro te situar dentro do software. Então, para quem não conhece, o Power BI é esse cara aqui. Essa é a cara do Power BI Desktop. Então, se a gente vier aqui em ajuda e sobre essa versão que eu estou mostrando aqui, é a versão de setembro de 2025. Então, quando eu falar para vocês menu, a gente vai acessar essa parte aqui. Ó, menu, página inicial, menu inserir, modelagem, exibição, otimizar, ajuda, ferramentas externas e arquivo. Então, quando eu falar assim, vamos acessar o menu página inicial na seção dados. Observe que a seção dados ela é composta de alguns itens, alguns ícones, como obter dados, pasta do Excel, ó, SQL Service, inserir dados. Então, ele tem duas barras aqui, ó, daqui para cá. Então, no menu página inicial, na seção dados, no menu página inicial, seção consultas, no menu página inicial, seção inserir, o ícone novo visual. Então, todas as vezes que eu mencionar durante o curso esses endereços, isso vai facilitar o acesso de vocês. Essa parte que nós temos aqui, essa parte em branco, nós iremos chamar de Canva. É a parte onde iremos fazer toda a plotagem dos gráficos. Aqui na esquerda, do menu lateral da esquerda, nós temos aqui o modo de exibição das tabelas. Nós temos aqui a exibição do modelo, onde iremos fazer todos os relacionamentos, fazer e visualizar os relacionamentos entre as tabelas. A gente tem também aqui o módulo de DAX, onde a gente consegue fazer alguns comandos DAX. E também a parte de editar modelo TMDL, desculpa. Na direita, nós temos a parte de visualização, onde nós temos os modelos dos gráficos, onde nós podemos também importar mais visuais. Nós temos também a parte de dados, que a partir do momento que nós fizermos a introdução dos dados no Power BI, nós iremos visualizar aqui nesta aba. Nós temos também a parte de filtros. Então, nós iremos aprender todas essas funcionalidades de como analisar os dados de forma rápida, eficaz e correta dentro do nosso Power BI. Mas antes de fazer todo esse input de dados, de começar a analisar, a gente precisa entender o que nós iremos fazer, entender as nossas bases de dados.
Eu separei aqui 3 sites: estados e capitais, estados brasileiros e população do Brasil. Qual será o nosso objetivo aqui? Trazer essas informações para dentro do Power BI, para que nós possamos fazer algumas análises. Eu vou copiar aqui o link, o endereço do site. Esse é o primeiro passo. Vamos copiar aqui o endereço do link. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links usados nessa aula. E aí nós iremos para o nosso Power BI. Dentro do nosso menu Página Inicial, na aba Dados, você irá procurar Obter Dados. E aqui, quando a gente clicar em mais, teremos teremos bastante opções para importar dados dentro do Power BI. Lembrando, ponto importante, é importante mencionar agora: as fontes de dados, quando usadas dentro do Power BI, quando nós fazemos essa importação, as fontes, elas não são alteradas. Parece óbvio para alguns, mas é bem claro. Como eu falei, o curso aqui ele é voltado para iniciantes, pessoas que querem aprender Power BI da maneira correta, da maneira bem prática. As fontes, por exemplo, a gente tem vários exemplos aqui. A gente pode importar arquivos do Excel, CSV, XML, um JSON, importar dentro de uma pasta, PDF, pasta de SharePoint, base de dados também, dados SQL, análise service, Power Platform, Azure. Existem também alguns serviços online que a gente pode fazer também essa obtenção dos dados, entre outros. Mas como eu falei, a nossa primeira aula aqui é fazer o import dos dados, obter os dados através da web. Para que nós possamos importar os nossos dados e visualizar, nós iremos aqui no menu Página Inicial, na aba de Dados, nós iremos procurar o ícone Obter Dados. Dentro de Obter Dados, nós temos a opção Web. Nós vamos clicar. E aí ele pede a URL do site. Qual é a nossa URL do site? Como eu falei, nós vamos usar esse aqui primeiramente. Eu dou um Ctrl C, volto no meu Power BI, Ctrl V e dou um OK. Eu vou acessar aqui de forma anônima, porque existem sites que vão pedir essa autenticação, mas nesse caso aqui eu procurei um site onde ele não precisa de autenticação. E aí nós iremos conectar. Depois que nós conectarmos, ele vai trazer toda a estrutura tabelar do site. Um outro ponto importante a se mencionar aqui: o site ele tem que conter tabelas com informações.
Então não é qualquer site. Então existem sites que no fundo é uma imagem. Eu não vou conseguir trazer dados de imagem. Primeiro ponto é identificar a origem dos nossos dados. O que nós iremos analisar. Neste caso aqui, a gente observa que existe uma estrutura tabelar. Nesse primeiro caso aqui, estados e capitais do Brasil. A gente tem essa opção aqui, ó, de selecionar ou flagar. Um outro ponto importante do nosso curso é essa diferença aqui. Por que eu friso bastante essa questão de selecionar ou flagar? Porque essa linguagem fica mais fácil para o aprendizado. Quando eu disser, vamos selecionar, eu selecionei aqui, ó, estou selecionando aqui código HTML, estou selecionando aqui texto exibido, estou selecionando tabela de status do Brasil, mas eu não estou flagando. Quando eu disser assim, vamos flagar, aí a gente vai marcar. Então nós iremos flagar ou marcar essa tabela aqui. E o primeiro passo, vamos chamar assim de primeiro mandamento do Power BI, é nunca clicarás em carregar. Parece engraçado, mas é importante. Por quê? Mesmo que nós já conheçamos toda a nossa estrutura de dados, é importante que sempre a gente comece em transformar dados. Porque dentro do transformar dados é que nós iremos para o nosso editor e aí fazer todo o ETL. E aproveitando o ensejo, o que é o ETL? O ETL é a principal etapa para um projeto de análise de Power BI. Quando você faz um ETL bem feito, você vai colher o resultado futuramente. E como eu falei e vou frisar novamente, o nosso intuito aqui é levar de maneira um conteúdo, um curso de maneira correta e eficaz para uma melhor produtividade. Então nós iremos clicar aqui em transformar dados. Quando eu clico aqui, ele vai me levar para o editor do Power Query. E aí a mágica começa a acontecer. Ele trouxe aqui a tabela, onde eu tenho a bandeira, o estado, a sigla, a capital e a região. Mas por que ele não trouxe a bandeira? Se nós formos aqui no site, eu tenho aqui a imagem, né? Por quê? Porque ele está lendo só os dados. Existe a opção de trazer a bandeira? Existe. O que nós precisaremos fazer? Copiar a URL da imagem. Mas isso é algo que a gente pode fazer em outras aulas. Dentro do nosso editor do Power Query, a gente tem esse layout. Aqui na nossa direita, a gente tem as etapas aplicadas. Fonte, que é o nosso site, aqui ó, web.browser.contents e o site. A gente tem aqui também a tabela que foi extraída de HTML e a gente tem o tipo alterado.
O que é esse tipo alterado? Esse tipo alterado, ele vai alterar os tipos de dados de cada coluna. Por exemplo, aí aqui eu já aproveito e mostro para vocês os tipos de dados que nós podemos colocar ou que as colunas podem assumir. A gente tem esse ícone aqui de 1.2, que é o número decimal, cifrão, que é o número decimal fixo ou moeda, tem o número inteiro, tem o percentual, data e hora, data, hora, data, barra, hora, barra, fuso horário, duração, texto, verdadeiro ou falso, que é a parte lógica, binário, ou usando a localidade. Uma dica muito importante: tudo no Power BI tem uma menção dos ícones, ou seja, os ícones por si só falam. Vou mostrar algo aqui para vocês. Observem que essas etapas aqui aplicadas, elas foram criadas automaticamente. Mas aqui, outro ponto também, não existe Ctrl Z aqui. Dentro do Power BI, a gente pode observar que quando nós fizemos o input dos dados, nesse caso aqui via web, ele já trouxe aqui as etapas aplicadas. Essas etapas aplicadas, elas são essas primeiras etapas. O Power BI, de uma maneira inteligente, ele mesmo faz essas etapas. E aqui eu posso, como eu mostrei para vocês anteriormente, alterar o tipo do texto. Por exemplo, eu posso colocar aqui que essa coluna de bandeira, ela vai ser número inteiro. Só que ele já me mostrou um erro aqui, ó. Por quê? Porque o tipo de dado não é, ó. E aí ele já mostra esse erro aqui. Aí aqui não existe Ctrl Z. O que eu posso fazer é excluir a etapa que eu vou fazer aqui. Outro ponto importante é que o cabeçalho das colunas estão na primeira linha. Como eu faço para alterar e organizar o cabeçalho dessas colunas aqui? Porque está genérica, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim sucessivamente. Eu poderia muito bem vir aqui e botar bandeira. Poderia vir aqui e colocar estado, renomear. Mas não é usual isso. Imagina uma base de dados onde você tem 100 colunas. Você vai passar dias e dias fazendo essa renomeação dessas colunas. Então eu vou excluir a etapa aqui. E a gente, dentro do menu inicial, página inicial, aqui na seção de transformar, existe a opção usar a primeira linha como cabeçalho. Nós iremos clicar e a mágica vai acontecer. Beleza. Agora sim, nós temos a coluna bandeira, estado, sigla, capital e região. Show de bola. Depois que eu fiz o meu ETL, nós estamos aqui dentro do nosso ETL, que é extração, carregamento, transformação dos dados. Eu vou aqui no ícone fechar e aplicar. Eu vou explanar um pouco aqui
dessas opções desse botão. A primeira opção é bem intuitivo, mas é importante a gente frisar e informar. Nós temos a opção fechar e aplicar, né? Ele vai fechar o editor de consultas e aplicar as mudanças pendentes. Ele vai aplicar essas etapas aqui, ó. Eu posso apenas só aplicar as etapas pendentes, ou eu posso simplesmente fechar e ele não vai aplicar as etapas que eu alterei. Mas o nosso intuito aqui é fechar e aplicar. E iremos fazer isso, fechar e aplicar. Nesse momento, aquela etapa que nós pedimos para ele fazer de colocar a primeira linha como cabeçalho, ele já fez aqui, ó. Então ele já trouxe aqui capital. Se eu flegar aqui, ó, capital, ele já vai trazer aqui, ó, tabela, estado, região e sigla, de maneira simples, rápida e eficaz. Nós não iremos, o intuito aqui da aula não é fazer gráfico, tabelas, enfim. O intuito aqui é mostrar para vocês de como importar os dados da web dentro do nosso Power BI. E aí nós iremos pegar as outras URLs, que serão essas daqui. Eu vou copiar, vou fazer as mesmas etapas. Web, Ctrl V, OK, conectar como anônimo, aguardar ele conectar. Pode ser que ele demore um pouco devido à quantidade de informações e a velocidade da sua internet. Então ele está montando aqui o navegador. E aí eu tenho a tabela 1, aonde eu tenho estado, capital, sigla e gentílicos. Eu tenho a tabela 2 também, tabela 3, eu tenho toda a estrutura do site. Mas, como eu falei no início, a gente precisa entender o que a gente quer fazer. Nessa aula aqui, o foco não seria nem tanto a análise dos dados, mas para seguir uma lógica, a gente precisa trazer essa primeira coluna, onde eu tenho o estado, capital, a sigla e os gentílicos. Esses gentílicos ele vai trazer se ele é capixaba, se ele é goiano, maranhense, mato-grossense e assim sucessivamente. E aí eu vou flegar e clicar em carregar? Não. Vamos clicar em transformar dados. Ele vai para o editor do Power Query. E o que nós podemos observar aqui? Novamente aqui, o nosso rótulo de dados, nosso rótulo do cabeçalho, né, está na primeira linha. E aí, como eu mostrei anteriormente, é só clicar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. E aí ele vai assumir. Ok? Posso renomear a tabela aqui como gentílicos e vou fechar e aplicar. Enquanto ele carrega, ó, eu já tenho duas tabelas aqui, ó, a tabela dos gentílicos e as colunas disponíveis e a tabela de estados e capitais. Aqui na nossa esquerda, a gente pode, dentro do modo de exibição de cada tabela, eu clico aqui no gentílicos e ele vai me exibir o que eu tenho aqui. Eu tenho 27 linhas aqui. Aqui ele traz um pequeno resumo, 27 linhas. E aqui embaixo
E eu também tenho as 27 linhas. Só para concluirmos aqui, vamos aqui no outro site e fazer a mesma coisa. Obter dados da web, conectar como anônimo, aguardar ele fazer a comunicação. Nesse momento o Power BI está indo lá no site, identificando as tabelas que existem no site, e aí ele traz para a gente aqui uma pré-visualização. E aqui nessa tabela ele está trazendo, na tabela 1 ele traz a região, na tabela 2 ele traz o estado, na tabela 3 ele traz o estado, estimativa e tal. E aí vai de acordo com a análise que nós queremos. Eu vou aqui pegar a população. Eu vou pegar a tabela 2, vou flegar, vou clicar em transformar dados. E aí eu vou colocar população. Nesse caso, observem que ele já trouxe o cabeçalho aqui, tranquilo. Então ele já conseguiu identificar, ele mesmo já promoveu o cabeçalho. Ele já trouxe a primeira etapa de fonte, depois ele extraiu a tabela, foi para a parte de cabeçalho e depois para tipo alterado. E aí eu vou fechar e aplicar. E aí ele vai trazer mais uma terceira tabela. E assim nós aprendemos como importar dados da web dentro do Power BI.